Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Maboni, eu sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade de Brasília e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos processos de arquitetura participativa que vêm sendo desenvolvidas junto a duas comunidades do Quilombo Calunga. Eu começo trazendo a afirmação de Azana Guizo de que um processo participativo é aquele em que reativar territórios é transformar, é honrar as experiências. Então, a participação ela não é apenas uma ferramenta para projeto, mas uma ferramenta de transformação pessoal também para o arquiteto, impactando em toda a nossa forma de pensar, em toda a nossa forma de idealizar, de projetar e, consequentemente, na maneira como ele vai viver e vai exercer a sua profissão. Então, partindo de uma reflexão crítica acerca dessa produção hegemônica da arquitetura, mais voltada para o mercado imobiliário e com acesso de poucos que podem pagar pelos serviços do arquiteto, a gente se pergunta, arquitetura para quem? A quem estamos direcionando os nossos conhecimentos e as nossas forças de trabalho? E para que reflexionar, né? Reflexionar é importante porque assim a gente aprofunda o pensamento e constrói uma atuação muito mais responsável. E para isso, para esse processo ser completo, ele precisa que a reflexão e a aprendizagem aconteçam tanto na teoria, que deve se experimentar, para que depois gere teoria novamente e que volta a ser experimentada. Assim, ela se torna um ciclo que se autoalimenta constantemente e que nunca vai deixar você voltar para o mesmo ponto. Então, essa autorreflexão crítica tem a ver com questionamento sobre nós mesmos, em relação à nossa postura ética e na nossa maneira de pensar também. Como eu me posiciono nesse mundo? Não só como arquiteto ou como profissional, mas como eu me posiciono nessa sociedade. Então, esse questionamento passou a se aprofundar quando eu fui conhecendo o trabalho das assessorias técnicas, que questionam muito o papel social do arquiteto, né? Formas de democratizar os serviços do arquiteto na sociedade. E foi nesse caminho que eu conheci a arquitetura participativa, ainda dentro da universidade pública, quando eu fazia parte do grupo de pesquisa periférico, coordenado pela professora Elisa Andrade, que é um grupo que trabalha com temas de projetos finais de graduação, sempre envolvendo comunidades em processos participativos no curso de arquitetura da UNB. E nesse caminho eu conheci também grupos latino-americanos que trabalham com o tema da participação com comunidades em diferentes contextos, contextos urbanos, contextos rurais, com diferentes metodologias, diferentes objetivos, mas que me enche muito de orgulho de ver tanta gente maravilhosa aqui no nosso continente realizando trabalhos tão incríveis. Tem o Alborde no Equador, tem o Comunal Taller no México, tem o Semillas no Peru, tem muitos outros que vale muito a pena a gente conhecer. E por que, né, eu estou levantando todo esse questionamento? Bom, considerando todo o contexto atual, onde as desigualdades estão escancarando uma necessidade de mudança de postura na forma como a gente gera o mundo, nessa sociedade de estruturas extremamente desiguais, como a que a gente vive. Então, acredito que se dedicar ao campo dessa arquitetura mais voltada para o social, menos narcisista, mais participativa, pode contribuir na diminuição dessas desigualdades econômicas e sociais. E também podemos contribuir nos processos autogestionários e autônomos das comunidades e não ser apenas um técnico, mas também um amigo, né, um companheiro de luta que se soma às lutas dos povos contra a destruição da natureza, dos ecossistemas ambientais, sociais, culturais, porque, afinal das contas, lutar pela preservação do cerrado é também lutar pela preservação dos povos que nele vivem há muito tempo e que estão lá protegendo, que são os verdadeiros guardiões dessas terras, a quem a gente deve honrar e respeitar muito, porque esse pessoal está lá no campo, sofrendo inúmeras violações de direitos, tanto por parte de fazendeiros, grileiros, quanto pela omissão do Estado na efetivação de políticas públicas para garantir direitos básicos, como acesso à saúde e à educação. Então, é como se o Estado não os considerasse sujeitos de direitos, como se os vissem como pedras no caminho, como empecilhos ao desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento baseado na exploração dos recursos naturais, e trabalhando constantemente pelo silenciamento e pelo apagamento desses povos. Não só os quilombolas, né, os indígenas, todos os povos tradicionais. Como, por exemplo, esse ano, agora em junho, quando a gente teve 530 hectares de mata virgem do Cerrado sendo desmatados dentro do território Calunga,
e graças à intensa mobilização de parceiros da sociedade civil, o caso teve grande repercussão nacional. Rapidamente, os responsáveis foram multados, só que aqueles 530 hectares já tinham ido para o chão, né? Assim, eles fazem escondido para ninguém ver. Então, agora eu vou compartilhar com vocês os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos junto a duas comunidades do Quilombo Calunga, que é o maior quilombo do Brasil em extensão territorial, ocupando aí uma área de aproximadamente 253 mil hectares no norte do estado de Goiás, formado por cerca de 30 a 60 comunidades, não se sabe exatamente esse número, e essas comunidades onde a gente está desenvolvendo esses trabalhos ficam uma no município de Cavalcante, que é o Engenho 2, e a outra em Monte Alegre de Goiás, no Tinguizal. Tudo começou em 2016, quando eu ainda cursava arquitetura na Universidade de Brasília e fazia parte do grupo de pesquisa periférico, e até que eu me formei em 2018 com o trabalho do Centrinho Cultural, lá no Engenho. E depois, em 2019, eu tive a chance de conhecer a comunidade do Tinguizal, num contexto em que as mulheres precisavam construir um galpão de costura. E nesse ano de 2020, com a pandemia, estamos ajudando a estruturar uma rede solidária para contribuir nas ações que a própria comunidade identificou, ações urgentes em combate à pandemia, e estamos auxiliando no que podemos, junto a outros professores da UNB também. E essas duas comunidades, tanto o Engenho quanto o Tinguizal, pertencem ao Quilombo Calunga, e são espaços habitados há centenas de anos pelos antepassados africanos desses povos que foram trazidos ao Brasil pela escravidão, que fugiam e criavam esses espaços de resistência da população negra. E ao chegar nessas terras, seus conhecimentos também eram muito influenciados e mesclados aos conhecimentos dos indígenas que já habitavam aquelas regiões. Então, é um povo com uma história e uma cultura riquíssima, com tradições sagradas e uma vida harmoniosa com a natureza que o cerca, tendo conhecimento das plantas medicinais, do plantio, do manejo do cerrado, enfim, eles conhecem todos os ciclos do bioma que habitam. E agora, mostrando como foi o processo de projeto com a comunidade do Engenho 2, ele foi dividido em 3 fases. Antes de tudo, fizemos um entendimento do lugar para entender o contexto e a sociedade que habita aquele lugar, a sua forma de organização espacial, a sua história, a sua cultura, as suas tradições, para depois partir para o diagnóstico participativo com algumas metodologias que investigaram a questão do turismo comunitário na comunidade. Então, juntos identificamos as demandas e definimos o que deveria ser projetado. Para, por fim, entrar na proposta arquitetônica, onde foram extraídos os conceitos lá no diagnóstico participativo, as técnicas e o próprio design em si. A comunidade do Engenho fica ali no município de Cavalcante, na região de influência da Chapada dos Veadeiros, ali ocupando terras belíssimas, com cerrado muito rico em fauna e em flora, e tem também cachoeiras maravilhosas, como a famosa Santa Bárbara, tem a Capivara, tem a Candaru, tem muitas outras mais, é bastante procurado pelos turistas. E depois de fazer esse entendimento territorial, a gente faz análise das dimensões de sustentabilidade social, ambiental, econômica e cultural para analisar esses dados socioeconômicos e culturais da comunidade. Então, o Engenho tem cerca de 700 pessoas, é a comunidade calunga com mais infraestrutura, lá tem energia, tem internet, tem água encanada, tem estradas de fácil acesso, que é uma das maiores dificuldades das outras comunidades calungas. A renda da população ela vem em grande parte de programas federais e estaduais, vem também da agricultura, de artesanatos, do agroextrativismo, mas principalmente do turismo comunitário, que é a principal atividade econômica da região, hoje, da comunidade, e que é gerido por eles próprios. Então, a gente estudou também como era feita a organização espacial, e nisso ficamos sabendo do estudo do professor Jaime Almeida, que analisou a forma de ocupação espacial do Quilombo Calunga e viu que ela é guiada pela casa principal ao centro, sendo implantada ao centro, e tendo ao redor o rio, depois a roça, depois os espaços sagrados, enfim, as outras atividades desenvolvidas além do habitar.
Os métodos construtivos históricos são pau a pique, ou enxumento, como é dito por lá, e posteriormente eles aprenderam a técnica do tijolo de adobe, sempre usando o que a natureza daquele lugar fornecia para eles. Hoje em dia já foram incorporados novos métodos construtivos, como o solo-cimento, o tijolo cerâmico. O que se vê muito lá nas casas é uma mistura do uso de adobe com o uso de tijolo cerâmico. E aqui eu levanto um ponto importante quando se trabalha com povos originários, quando a gente vê que algumas posturas querem congelar a vida nesses lugares e buscar atribuir a maneira em que essas comunidades devem evoluir, a maneira como elas devem continuar se relacionando com aquelas tradições e manifestando aquelas tradições. Então, a sua história e o seu território, muitas vezes exigindo até que eles mantenham posturas caricatas do que é ou já foi sua tradição, para que eles não percam sua cultura, entre aspas, né? Então, por exemplo, quando a gente critica que se incluam novas infraestruturas nessas comunidades, novas técnicas ou novos materiais construtivos, a gente está, na verdade, ditando a forma como eles devem ou não viver. Mas se a introdução daquele material, se está partindo da comunidade a escolha por usar nova técnica ou não em suas construções, isso é um ato genuíno, porque a cultura é um processo dinâmico e a gente tem que respeitar. Aqui o mesmo para as coberturas, né, onde antigamente se usava muito a palha de buriti e a palha de indaiá, e hoje também se usa bastante a telha cerâmica e a telha eternite, até muito mais do que a palha. Então, depois de entender melhor o contexto, a gente parte para o diagnóstico participativo, onde, antes de tudo, pedimos permissão para realizar esse trabalho, né? A gente pediu permissão para a liderança comunitária, o seu Cirilo, e para o presidente da Associação Quilombo Calunga da época, o Vilmar. E, através de reuniões e de oficinas comunitárias, fizemos um mapeamento coletivo. E, junto com visitas e algumas entrevistas, chegamos às informações e conclusões necessárias para começar o projeto arquitetônico em si. O tema de investigação era o turismo comunitário, então analisamos suas potencialidades e as suas dificuldades. Por um lado, a atividade turística traz um grande desenvolvimento econômico e gera muita renda para as famílias em um processo autogestivo, trazendo muitos empregos. O pessoal pode trabalhar como guia, pode trabalhar com alimentação, com hospedagem, além de trazer visibilidade para a questão quilombola. Só que, por outro lado, se sentem alguns pontos negativos com o aumento da atividade turística na comunidade, já que tem um grande número de visitantes que lota a comunidade todos os dias, traz poluição sonora, traz lotação de carros, sobrecarga nas cachoeiras, gera muitos prejuízos ambientais e também se vê uma valorização do turismo nas cachoeiras em detrimento do turismo cultural. Então, muitas pessoas vão lá só pelas cachoeiras, sem nem saber quem são os habitantes daquele lugar e a sua história. Então, mapeamos a infraestrutura para o turismo que o engenho tinha. Lembrando que esse trabalho foi realizado em 2018, então muita coisa já mudou na comunidade. Você tem aqui o CAT, o Centro de Atendimento ao Turista, onde compra as entradas para as cachoeiras, onde tem a lojinha de produto quilombola, tem alguns pontos de apoio ao turista, né? Que o pessoal fica esperando na fila e tudo mais. Barraquinha para venda de lanches. Alguns restaurantes e campings que são nas casas dos próprios moradores, nos seus quintais, que você encomenda o almoço para quando voltar da cachoeira, comer um delicioso almoço no fogão a lenha. E as trilhas também possuem estrutura, tem sinalização e tudo mais. E aí, junto a essa análise, eu trouxe aqui algumas falas de alguns moradores durante as visitas e reuniões que ajudaram a extrair os conceitos e identificar as demandas para o projeto, né? Ou seja, antes da parte de criação arquitetônica, vem um longo processo de entendimento territorial e de diagnóstico participativo em que a própria comunidade vai dizer o que quer. E o trabalho do arquiteto vai ser guiado pela colaboração, que vai nos colocar em um mesmo nível de horizontalidade, onde eu colaboro com você porque considero que tenho saberes para somar em determinada coisa e para aprender com você.
em projetos que muitas vezes são mais sociais do que arquitetônicos. Então, o arquiteto vem para facilitar espaços de reflexões coletivas críticas e desse intercâmbio de saberes entre os moradores, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que falta na arquitetura uma visão mais humanista de reflexão crítica a esse pensamento. Então, por isso que a gente tem que se associar a outras áreas do conhecimento, como a psicologia, como a antropologia, a sociologia, porque só a arquitetura não é o suficiente para lidar com esses contextos sociais. Então, sistematizando esse percurso, podemos extrair os conceitos que iriam embasar o projeto, né? A questão da construção feita em mutirões, o incentivo ao turismo cultural, usar a linguagem arquitetônica e os métodos construtivos locais, com ênfase na união comunitária para valorizar a cultura local. Os espaços imaginados foram divididos em duas categorias, os espaços turísticos e espaços comunitários, e a partir disso montamos o programa de necessidades do projeto do Centrinho. E foi escolhido, numa reunião comunitária, o local de implantação dele. E aí, na fase 3, partimos para a proposta arquitetônica em si, sendo guiados por aqueles conceitos levantados junto à comunidade. E para a linguagem arquitetônica, a ideia aqui foi mesclar o novo com o antigo, sem ser uma réplica do passado, mas uma reinterpretação dele com contemporaneidade, respeitando os momentos históricos que a comunidade vive, né? Então, a partir da trama de sustentação do barro nas paredes de pau a pique, que é uma técnica tradicional, técnica construtiva histórica, nós extraímos ripas em diversas direções que vão ser usadas em detalhes de paredes e de esquadrias nos projetos do Centrinho. E aí, para as técnicas construtivas, utilizamos tanto as históricas quanto algumas contemporâneas. Usamos paredes de adobe, paredes de pau a pique e também de tijolo cerâmico. O mesmo para a cobertura, temos coberturas de palha e cobertura de telha cerâmica, com as estruturas de madeira. Todas são técnicas que os próprios moradores já conhecem, que eles já estão familiarizados e que possuem um certo grau de identificação. E com isso chegamos à proposta do Centrinho Cultural, que é um espaço que concentraria construções que materializam e contam a história do povo Calunga e que organiza a presença dos turistas na comunidade. Também incentivando o turismo cultural e desafogando o turismo nas cachoeiras. A implantação das edificações no Centrinho não foi aleatória, ela foi feita seguindo a forma de organização espacial do Quilombo, como levantada pelo professor Jaime, tendo um edifício principal ao centro, que é o Espaço da Memória Calunga, sendo circundado pelas outras construções, que foram colocadas dentro do círculo, sendo guiadas por esses eixos norteadores. Então, você tem o Centrinho localizado aqui na rua principal da comunidade. Essa é a rua que você chega por aqui, próximo a algumas residências, com espaços também de lazer e de descanso, como banquinhos, parquinho, redário, pergolado. E então essas construções foram classificadas como de serviço ao turista, culturais e espaços para a comunidade. Então, você chega aqui pela rua principal e acessa o novo CAT, agora maior e com mais balcões de atendimento para diminuir o problema das filas, onde se compra as entradas para as cachoeiras, onde se contrata os guias. Tem a feirinha de produtos agroecológicos dos agricultores locais. Depois você tem aqui uma loja maior de produtos quilombola também. Banheiros, palco para apresentações culturais, espaços para demonstrar como faziam antigamente a farinha de mandioca, como se fiava o algodão, como se moía a cana. Então, tem também o Espaço da Memória Calunga, que é um espaço para exposições, para reuniões e eventos. E aqui do lado tem uma réplica da Casa Calunga, como ela era feita tradicionalmente, com as técnicas construtivas históricas, como eles faziam os móveis. E para a comunidade foi projetada uma biblioteca para as crianças e os jovens terem onde estudar além da escola, que foi um ponto levantado nas reuniões, um redário para descanso e um parquinho aqui para a criançada ter esses equipamentos perto de casa também. E aqui agora algumas representações desses espaços, né? O Espaço da Memória Calunga, o CAT, o Centro de Atendimento ao Turista, a loja de produtos quilombola, os banheiros,
a feirinha de produtos agroecológicos, os espaços de demonstrações de técnicas históricas, o palco para apresentações culturais, a biblioteca, e aqui uma foto do dia da apresentação final do projeto para a comunidade, que com certeza era sempre a melhor parte, ir para lá, ficar alguns dias naquele lugar maravilhoso, com os amigos que fiz nessa jornada, em especial minha grande amiga Rose, mulher quilombola, mestre em turismo, e que me ajuda a desconstruir tanta coisa e construir muita coisa essencial. E, por fim, a comunidade optou por não construir o projeto, né? Mas por organização deles próprios, estava prevista para o início desse ano a construção de um museu, de uma biblioteca, da Casa de Farinha, enfim, de alguns espaços como os sugeridos nesse processo de projeto que tivemos juntos. Mas a pandemia pausou todos os planos da comunidade. E, no fundo, o que importa verdadeiramente é o impacto, né? São as sementinhas que deixamos, né, nos lugares, todos os lugares em que vamos, nos trabalhos que fazemos. Então, se o meu trabalho pode contribuir para processos autogestivos da comunidade, eu já me sinto muito grata e muito honrada. E, claro, continuamos amigos, continuo visitando e aprendo muito toda vez que vou lá. E aí, por fim, em 2019, a Rose, minha amiga Rose, me apresentou a Maria Helena, que é outra mulher quilombola incrível, outra grande amiga que fiz, que precisava de auxílio para o projeto de um galpão de costura na comunidade onde ela vive, que é o Tinguizal. Fiquei em Monte Alegre de Goiás. Ali um pouquinho mais distante de Cavalcante, você indo aqui de Brasília, mas também na região de influência da Chapada dos Veadeiros. E eu tive a chance de conhecer a comunidade do Tinguizal, fui eu e meu amigo Pedro, também arquiteto, pegamos estrada, fomos um pouquinho mais longe, né? E que é um lugar maravilhoso, com paisagens de tirar o fôlego, com belezas naturais incríveis e grande história cultural também. Conhecemos alguns moradores, conhecemos a dona Procópia, que é a matriarca da comunidade, conhecemos os espaços sagrados dos festejos, um lugar muito incrível que a Maria Helena nos levou, onde eles se encontram uma vez por ano, as comunidades que ficam perto, né? E vai toda a família, eles passam vários dias acampados aí e vivendo juntos, cada família constrói sua casa e passam alguns dias aí celebrando os festejos religiosos, celebrando batismos e dançando muito forró. Então, as mulheres da comunidade se organizaram e criaram o coletivo Tuia Calunga, que originou também a marca de roupas Tuia, que tem o objetivo de rememorar as formas tradicionais de vestimenta desse povo e trazer renda para as mulheres da comunidade. Que elas estavam precisando construir um galpão de costura, que essa construção ia ser agora em abril, mas a pandemia também interrompeu os planos. Eles vão construir agora em setembro, eles estão isolados lá na comunidade por causa da pandemia e vão construir com o que eles têm lá, com os materiais que eles têm disponíveis lá. Agora, com a pandemia, elas identificaram outras frentes de ação mais urgentes para combater o momento delicado que a gente está vivendo, né? Que eles estão vivendo, principalmente. Então, em um processo de autogestão e de organização comunitária, elas identificaram essas ações que são mais urgentes e nós estamos dando um apoio na estruturação dessa rede solidária. Então, ajudamos a criar esses flyers para divulgação das ações e auxiliando também nas lutas dos povos e não somente na elaboração de projetos arquitetônicos. Então, para concluir, eu quero reforçar aqui o engajamento político da arquitetura, olhando e questionando as forças responsáveis pela produção e pela manutenção das desigualdades econômicas e sociais, garantindo que as universidades sejam pontes entre essas ações e as comunidades e buscando participar ativamente dos seus verdadeiros conflitos, popularizando um arquiteto como um ser social, atento às rachaduras da sociedade e em como ele pode contribuir para repará-las e preveni-las. Então, pessoal, é isso. Se você tem alguma dúvida
ou algum comentário que queira fazer, que a gente possa conversar. Se quiser, podemos trocar contatos também. Manda uma mensagem aqui que o pessoal da Semana do Cerrado vai estar me passando as mensagens, e assim a gente pode fortalecer essa rede e unir os pontinhos que estão aí juntos nessa luta pela preservação do nosso cerrado. Um beijo, até mais.